Olá pessoal, meu nome é Aimee Moreira. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como funciona o processo de contratação de estrangeiros aqui no Canadá. O processo de contratação de estrangeiros aqui no Canadá, ele é feito através de um processo denominado LMIA. Algumas pessoas aí no Brasil pronunciam como sendo LMIA. O que é o LMIA, que é a maneira como nós chamamos aqui no Canadá? É o Labour Market Impact Assessment, ou seja, é um estudo do mercado de trabalho canadense e o impacto que será realizado ao contratar um estrangeiro para essa vaga. Então, toda vez que o empregador canadense quer indicar um estrangeiro para uma vaga, o governo canadense tem que fazer o estudo de mercado para saber o impacto da contratação no mercado de trabalho canadense, na economia canadense. Então, a razão de existir um LMIA, esse processo de contratação de estrangeiro, é justamente para proteger o mercado de trabalho canadense, para evitar que canadenses ou residentes permanentes tenham problema com desemprego. Então, eles têm que ter, primeiro, certeza que a vaga que o empregador canadense quer oferecer para o estrangeiro não tem nenhum canadense disponível ou qualificado para essa vaga. Então, o objetivo de um processo de LMIA é justamente esse, de proteger o mercado de trabalho canadense para que vagas não sejam oferecidas para estrangeiro quando se tem mão de obra qualificada dentro do próprio Canadá. Então, eu vou citar aqui os 3 principais cenários mais comuns de contratação de estrangeiros aqui no Canadá. O primeiro cenário é quando o empregador quer contratar para uma vaga e não consegue encontrar nenhum canadense, ou seja, é uma posição em que há uma escassez de mão de obra qualificada e normalmente acontece em casos de posições que estão em alta demanda no Canadá. Um exemplo clássico é exatamente os profissionais da área de tecnologia, os profissionais de TI. Então, não só aqui no Canadá, como ao redor do mundo todo, há uma demanda muito grande para profissionais de tecnologia. E o mundo todo, todas as vagas, vários países, Estados Unidos, Alemanha, o Canadá, tem procurado bastante, os profissionais da área de tecnologia. Há pouquíssimas pessoas qualificadas ainda nessa área e normalmente nesses casos é o caso mais comum, eu diria, que eu tenho observado de contratação de estrangeiros através de um processo de LMIA. Então, se você é da área de tecnologia, se você é engenheiro de software, se você é programador, por exemplo, há uma grande probabilidade de você conseguir que um empregador te traga aí do Brasil aqui para o Canadá através desse processo de contratação de estrangeiros denominado LMIA. O segundo cenário é para aqueles profissionais que têm um conhecimento muito específico em alguma área, em que em qualquer lugar do mundo vai ser difícil achar aquela pessoa com aquele conhecimento tão específico, um conhecimento tão técnico. Por exemplo, se você é um profissional de artes marciais bem renomado, se você participou de vários campeonatos internacionais, as tuas skills, as tuas habilidades, elas vão ser algo muito técnico, muito qualificado. Vai ser difícil, encontrar uma pessoa aqui no Canadá ou ao redor do mundo que vá te substituir. Então, é em detrimento da pessoa que você é e das suas habilidades que você vai trazer aqui para o Canadá. Então, nesses casos, se você tem uma habilidade muito específica, se você tem um conhecimento muito técnico, provavelmente também vai estar, vai ter uma escassez de mão de obra nessa área. Então, por isso que também há uma probabilidade maior de você conseguir fazer com que um empregador canadense te traga aqui para o Canadá através do processo do LMIA. O terceiro cenário mais comum é quando você já está aqui no Canadá. Então, normalmente, esses 2 primeiros cenários que eu falei anteriormente são para profissionais que ainda estão fora do Canadá. Então, o processo do LMIA, ele pode ser feito tanto para os candidatos que estão fora do Canadá, como também dentro do próprio país. Então, se você está fora do Canadá, provavelmente vai ser uma dessas 2 hipóteses, Ou tem uma área muito em demanda no Canadá em que não estão conseguindo achar canadenses qualificados para vagas, ou você é uma pessoa que tem um conhecimento muito técnico, que vai agregar bastante valor
quando você entrar no mercado de trabalho canadense. Então, normalmente, se você está fora do Canadá, esses são os cenários mais comuns para a contratação de estrangeiros. Então, se você já estiver aqui no Canadá com visto de estudos ou trabalho, você já está trabalhando então para um empregador canadense, e esse empregador canadense gosta bastante de você. E aí ele vai querer então te ajudar a estender a sua estadia aqui no Canadá. Então esse é um cenário muito comum que a gente percebe no nosso dia a dia. São pessoas que já estão no Canadá, em que às vezes a área não está nem em demanda, né, como profissionais de área de tecnologia, às vezes não tem nenhum conhecimento tão técnico, mas o empregador gostou tanto de você, você faz um trabalho tão legal, que eles querem te ajudar a estender a sua estadia aqui no Canadá. Então, se você já está aqui no Canadá, você presta um bom trabalho, se você sabe que você tem um bom relacionamento com o seu empregador, o seu visto está expirando, você ainda não começou o seu processo de imigração, possa ser então que o LMIA seja uma alternativa para que você possa continuar aqui no Canadá com um visto de trabalho, porque o processo do LMIA é um processo do empregador, tá? Então, o processo do LMIA é um empregador que é encarregado de requerer a autorização para o governo canadense. Então, o que é que isso significa? Significa que os custos do processo vão ser todos arcados pelo empregador. Você não precisa arcar com os custos de um LMIA, porque esse processo não é pertinente ao candidato, mas à empresa. Então, no processo do LMIA, a empresa vai ter que postar a vaga de trabalho em 4 canais diferentes, fazer a tentativa de contratação local de algum canadense ou de algum residente permanente. Caso não for possível localizar uma pessoa qualificada para essa vaga, aí sim a gente vai ter uma probabilidade maior de ter esse LMIA, esse processo de contratação de estrangeiros aprovado, porque vai ficar demonstrado que, apesar da tentativa de recrutamento, as pessoas que aplicaram para a vaga, elas não se qualificaram, né, para a vaga, ou não teve nenhum canadense que aplicou para a vaga e que se qualificou. Então, o processo do LMIA, ele vai ter que passar por essa tentativa de recrutamento interna primeiro. Se não for possível, aí sim haverá uma licença, né, para poder autorizar o empregador a contratar um estrangeiro. Então, o primeiro passo da aplicação é exatamente esse, é fazer com que você encontre um empregador que vai querer fazer o processo do LMIA, obter essa autorização para poder contratar estrangeiros, e aí sim a gente parte para a segunda etapa. E qual é a segunda etapa? É você aplicar para o seu visto de trabalho. Então são 2 etapas totalmente independentes. Então quando você aplica para o visto de trabalho, a gente vai ter que comprovar que o que o empregador solicitou na vaga de trabalho, você tem todas aquelas qualificações, você é uma pessoa qualificada para aquela vaga. Então, normalmente, o empregador meio que já tem alguém em mente quando a gente faz um processo de LMIA. Ele já tem alguém pré-determinado para a vaga, ele já tentou recrutar alguém internamente e não achou, se depara com você que é estrangeiro. E aí sim a gente vai conversar sobre as possibilidades de contratação de estrangeiros, sendo essa do LMIA uma das mais comuns, né, quando a posição está em demanda ou você tem um conhecimento muito técnico. Então, o processo do visto de trabalho, aí sim você vai ser o principal aplicante e aí você vai ter um visto de trabalho que vai ser válido normalmente por 2 anos e o seu visto de trabalho ele vai ser um visto de trabalho atrelado à empresa que te contratou. O que é que isso significa? Significa que vai ser um visto de trabalho que nós denominamos visto de trabalho fechado. Você só vai poder trabalhar então para aquela empresa que te ajudou no processo de obtenção do visto de trabalho. Uma outra observação também bem legal de se fazer é que quando a empresa aplica para um LMIA e você vai aplicar então para o seu visto de trabalho, se a posição aplicada ela for qualificada, ou seja, se for um NOC, um NOC 0A ou B, isso vai significar que o seu cônjuge, o seu parceiro ou sua parceira vai poder também solicitar um visto de trabalho. Então você, o seu parceiro, a sua parceira e os seus filhos também vão poder te acompanhar na vinda. Então a família toda vai poder te acompanhar
caso esse seja o seu cenário. Então, o filho, se tiver idade escolar, vai poder vir então com um visto de estudos, né, e ingressar no ensino, num sistema de ensino canadense sem problemas nenhum, e o cônjuge também vai ser possível ganhar um visto de trabalho. Nesse caso do cônjuge, vai ser um visto de trabalho aberto, ou seja, o cônjuge vai poder trabalhar para qualquer empresa canadense, enquanto que o seu, que foi obtido através do LMIA, vai estar lá o nome da empresa que te contratou e o cargo também. Então isso significa que, se você quiser sair da empresa ou se você quiser mudar de posição dentro da empresa, vai ter que ser feito um outro processo de LMIA, tá bom? Então, o processo de LMIA, ele se vincula à vaga que foi postada e à empresa que fez o teu processo, que fez o processo de LMIA e que te ajudou, né, no processo de obtenção de visto de trabalho. Então, normalmente, o tempo de processamento de um LMIA vai ser de em torno de 40 dias úteis. Para obter o seu visto de trabalho, vai depender da estratégia de solicitação de visto de trabalho, mas possa ser que a gente faça uma aplicação bem mais rápida em que você não precisa passar tanto tempo esperando para poder obter o seu visto de trabalho. Se você estiver dentro do Canadá, a gente pode fazer uma aplicação de borda. Se você estiver fora do Brasil, aí não tem jeito, vai ter que fazer uma aplicação via online, que demora um pouquinho mais de tempo. Então, o processo todo do LMIA, eu diria que o processo rápido, em torno de uns 4, 5 meses, né, verificando que ainda vai ter que fazer o recrutamento, às vezes demora um pouquinho para a empresa alinhar, mais uns 2, 3 meses de tempo de processamento do governo canadense, a depender do caso, e o restante do tempo seria para que você possa se organizar para obter o seu visto de trabalho. E quais são as vantagens de conseguir um LMIA aprovado? Para um processo de imigração, vai ter várias consequências positivas. Então, o fato de você ter um LMIA, ou seja, de você ter uma empresa que te auxiliou no processo de obtenção de um visto de trabalho, vai te ajudar bastante no teu processo de imigração pelo Express Entry. Então, pelo sisteminha do Express Entry, o primeiro ponto que vai ser é que você vai ganhar pontos extras na qualificação para o Express Entry. Então, pela categoria do Federal Skilled Worker, para que você possa se qualificar para ativar o seu profile, você tem que conseguir pelo menos 67 pontos. Quando você tem um LMIA aprovado, você vai ganhar pontos extras por esse fator, o que vai dar muitos pontos extras e vai facilitar bastante a sua qualificação. O segundo fator é que, quando você entra no Express Entry, você vai poder ganhar pontos extras. Ou seja, você vai poder ganhar de 50 a 200 pontos extras quando tem um LMIA aprovado. Então, se o seu NOC for um NOC 0A ou B, são 50 pontos. Se o seu NOC for um NOC 00, ou seja, muito high, escalão, né, administrativo dentro da empresa, nesse caso pode ganhar até 200 pontos. Então, o LMIA vai adicionar, sim, muitos pontos no seu processo de imigração. O terceiro fator é que, quando você possui o LMIA aprovado, você vai ter o que a gente chama mais ou menos de Arranged Employment. Ou seja, você não vai precisar fazer a comprovação financeira que normalmente é necessária para o processo do Federal Skilled Worker pela categoria, pelo processo do Express Entry. Então, isso também é um fator bem legal, que vai aliviar, então, essa necessidade de comprovar que você tem aqueles fundos necessários para o processo de imigração. E, por último, quando você tem o LMIA aprovado, como eu falei anteriormente, você vai poder vir para o Canadá trabalhar por até 2 anos. Então, você vai poder se qualificar também para o processo do Canadian Experience Class com 1 ano de experiência de trabalho na posição, desde que seja uma posição qualificada NOC 0A ou B. Uma pergunta interessante é que, se a minha posição não é um NOC qualificado, não é um NOC 0A ou B. Então, se eu trabalho, por exemplo, como um caminhoneiro, que não é uma posição qualificada, nesse caso, não tem problema nenhum ainda prosseguir com o processo do LMIA. Então, o LMIA, a posição não precisa ser qualificada para que
possa então contratar um estrangeiro. O que é preciso é que a empresa demonstre que não há canadense para a vaga e que eles estão sofrendo para tentar preencher essa vaga aqui no Canadá. Então a empresa está tendo prejuízos, né? Não está conseguindo crescer, a economia não está crescendo em detrimento disso. Então é por isso que a gente vai fazer esse estudo de mercado, sendo comprovado o impacto positivo que terá no mercado, aí sim será aprovado a contratação do estrangeiro. Então tá, pessoal, então era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre o processo de contratação de estrangeiros aqui no Canadá. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e aí fica então a minha chamada para aquelas pessoas que estão dentro do Canadá, que estão com visto para ser expirado, que está expirando o seu status aqui. Se você já está trabalhando part-time, enquanto você está terminando o seu período de estudos, ou se você já está com visto de trabalho e o seu visto está para expirar, possa ser que o LMAE seja uma opção para que você estenda sua estadia aqui no Canadá. E aí então a gente pode também verificar as possibilidades e o impacto que terá de um LMAE no seu processo de imigração, se você ainda não estiver pronto para o processo ou até mesmo se você já está pronto para o processo de imigração. Se você está aí do Brasil, então a maneira tradicional de conseguir um LMAE é entrar em contato com empregadores, né? Empregadores que estão tentando contratar aqui no Canadá. Então vai atrás de enviar o seu currículo, fazer uma cover letter, correr atrás disso, né? De tentar achar um empregador para poder te ajudar a te trazer aqui para o Canadá. Mas aí tenha em mente que normalmente o processo da LMAE é exatamente isso. Tem que ser uma posição que está em alta demanda, não tem profissionais qualificados. Ou você tem um conhecimento muito técnico, ou você é de uma área de gerenciamento, já tem uma certa conexão com alguma empresa aqui canadense. Então, vai requerer essa aproximação sua com um empregador para o processo do LMAE. Então, comece a aplicar para as vagas de trabalho, envia o teu currículo, tenta estabelecer essa conexão, principalmente se você é de uma área super técnica, porque você pode trazer um diferencial muito grande aqui para o Canadá. Então é importante você deixar isso bem claro na sua cover letter. Como é que as suas skills, como é que suas habilidades vai ajudar a empresa a ser ainda mais forte aqui no Canadá. Então deixe isso bem claro. Se vende legal quando você for aplicar para as vagas de trabalho. Eu desejo boa sorte para vocês. Se conseguir um empregador, entre em contato conosco, que nós vamos conversar com o empregador, explicar todo o processo de LMAE, como que funciona e posteriormente te trazer aqui para o Canadá através de um visto de trabalho. Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido. Deixem o like no vídeo, nos sigam nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau!